aqui e coloquei o vídeo. Tá? Aonde? Vou iniciar o vídeo aqui. Só? Viu? iPhone de Bianca entrou na sala de espera. Admitir e visualizar. Se tu apertar em visualizar, ó, tu vai vir pra cá, ó. Vai ter todo mundo que quer entrar, ó. Tá vendo? Ó. Então, vai começar, tá? Tá. Ó, admitir. Admite. Ingressando. Fala pra eles colocarem um nome aí no bate-papo. Tá, fazendo favor. Boa noite. Buenas noches. Mais um dia, vamos à luta. Força na peruca. Vamos à luta, vamos à luta. Graças a Deus por isso. Amém, né? A gente não pode reclamar, né? Tem que sempre agradecer. Eu falo todo dia isso, né, para os meus filhos. Eu sempre digo, nossa, a gente precisa ser grato, né? Grato a Deus por tudo. Até Exatamente. mesmo, né? Não é? Então, vamos lá. Então, assim, boa noite, né, Juliana, a Bianca, quem mais? A Luana, o Wilke, Giovana, tá aí. Vamos esperar só uns minutinhos para todo mundo ir entrando, né? Deixa eu ver quem mais. A Valéria tá entrando aí também. Vão colocando o nominho de vocês, né? Porque às vezes eu não consigo visualizar. Seria importante a Valéria aí, né? Vão colocando o nome, que daí eu tô fazendo já a frequência, tá? Qual que é essa Bianca aí? Sim. Aqui aparece para nós, assim, só. Eu falo para nós porque o meu filho fica do meu lado. Aparece só iPhone da Bianca. Mas daí a gente tem aqui, deixa eu ver, duas Biancas. A Giovana. Colocou a Giovana. Qual que é as duas Biancas? Tem a Bianca Hitnes e a Bianca Caroline. Qual é a Bianca? Aqui quem tá falando é a Bianca Hitchens. Hitchens. Tá. Tá bem, Bianca. Tá, ok. Vamos lá. Só esperar mais um minutinho. A Solange também entrou. Pode compartilhar a tela? Fico feliz de vocês estarem junto comigo, né? E nessa aula, pessoal, bem-vindos, né? Nossa terceira aula hoje. Eu também estou vindo de um batidão, eu estava de plantão no hospital, mas a gente tem esse compromisso, né? Mal cheguei, tomei uma chuveirada e estou aqui com vocês, né? Nesse compromisso que a gente tem dessa aula. E eu elaborei, todo dia eu estou elaborando a nossa aulinha, assim, especialmente para vocês. E hoje eu preparei para a gente iniciar, né? Boa noite a todos. Eu preparei uma reflexão para a gente começar, né? O psicólogo tem dessas coisas, né? E eu queria iniciar essa nossa aula 3 fazendo uma reflexão junto com vocês, tá? Só vou esperar só mais um minutinho. A gente está com 4 minutos, 7h34, só para o pessoal terminar de chegar. Lucas, tudo bem? Né? O pessoal está chegando. Vocês conseguiram, eu espero que tenham conseguido visualizar lá, eu coloquei umas questões bem simplesinhas para vocês responderem, enviei os slides ontem e mandei umas questões bem simples para vocês responderem de acordo com os slides, tá? E assim, se tiverem hoje até a meia-noite para responder aquelas questões de ontem, né? Senão vai ficando acumulado, vai ficando complicado até para vocês, né? Tá bom? Vamos tentando, assim, não deixar acumular as coisas. Então, vamos dar início na nossa aulinha. Eu queria começar com uma reflexão hoje, tá?
Então, eu gostaria que vocês também pegassem papel e caneta, eu até coloquei no nosso grupo, para, se caso precisarem anotar alguma coisa, porque hoje eu vou dar os passos de como a gente faz um diagnóstico empresarial, né? Então, assim, até nem coloquei em slide, mas depois eu posso colocar, mas aí para vocês estarem anotando, tá? Então, a nossa reflexão hoje, vocês podem acompanhar aí nos slides, fala sobre a questão de mudanças, né? E diz assim, mude, mas comece devagar, porque a direção, ela é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa, mais tarde mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus, mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas e as portas com a mão esquerda. No caso, se você for direito, né? E se for canhoto, ao contrário. Durma do outro lado da cama. Depois, procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV. Compre outros jornais, outras revistas, outros livros. Vamos lá. Viva outros romances. Arriscado, né? Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Durma mais tarde, durma mais cedo. Tente um novo todo dia. O novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Tente. Busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações, use canetas de todas as outras cores, Vá passear em outros lugares. Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, troque de carteira, troque de malas, troque de carro, compre novos óculos, escreva outras poesias. Jogue os velhos relógios, quebre delicadamente esses horrorosos despertadores. Abra conta em outro banco, vá a outros cinemas, outro cabeleireiro, outro teatro, visite um museu, se puder. Mude. Lembre-se de que a vida é uma só. E pense seriamente em arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno e mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente. Gostaria de deixar essa reflexão, né, para a gente repensar, porque iniciando essa aula de psicologia, né, até porque a gente fica tão habituado às mesmas coisas, que às vezes a gente acaba criando um círculo vicioso, né? Antigamente, fazendo uma reflexão, antigamente a gente era visto como um bom empregado, um bom colaborador, aquele que ficava anos numa empresa. Então, quando a gente olhava um currículo de pessoas, por exemplo, que tinha 10 anos, 15 anos numa empresa, a gente ficava assim, nossa, ele deve ser muito bom. Hoje, isso não é visto mais com esses olhos, tá? Então, assim, o máximo de tempo que a gente consegue perceber que a pessoa deve ficar numa empresa, 7 anos, no máximo, e ela precisa modificar, ela precisa galgar outros horizontes, né? Novos desafios. Aquela pessoa que está há muitos anos numa empresa, ela é vista hoje como comodista, né? É uma pessoa cômoda, uma pessoa passiva. Então, mude as coisas na sua vida, faça coisas diferentes, né? Então, essa é a dica de hoje, né, da psicologia para você, tá bom? Vamos lá, esse texto é muito bacana, ele é até, assim, não é um texto muito atual, é de 2006, desse autor Marx, mas eu acho muito legal ele, né, para a gente refletir um pouquinho sobre esse círculo vicioso que a gente acaba criando para nós, tá? Mudem. Vamos lá. Então, a gente vai começar hoje a nossa aulinha
falando um pouquinho sobre essa questão da contratação de uma consultoria ou de uma empresa. Contratando um consultor ou uma empresa de consultoria, né? Eu falei ontem que pode ser os dois. O consultor quando ele é único, quando ele é um especialista, e uma consultoria quando ela é ampla, macro, geral, né? Por que a gente contrata um consultor? Por que será que a gente procura alguém que dê uma consultoria, né? Uma empresa? Esse autor, esse Shane, né? É bem antigo. Meu inglês não é muito bom, viu? Mas vamos lá. Ele identifica algumas razões para se utilizar das consultorias nas organizações. Então, assim, por que as empresas contratam, né? Os gestores, geralmente, eles não sabem o que a empresa tem de errado, né? O que está de errado na sua empresa, e ele necessita de uma ajuda para fazer um diagnóstico de qual é o problema atual. E assim, os problemas, eles são muito amplos, né? Tem pessoas que contratam consultores porque querem captar novos clientes, tem empresas que querem diminuir custos, tem empresas que querem melhorar a questão do marketing, tem empresas que querem contratar consultoria porque elas precisam de um apoio na área de treinamento, de seleção, ou de alguém que faça um banco de dados para ela. Então, geralmente os gestores, eles procuram as consultorias porque eles estão meio que perdidos, né? Eles não sabem como resolver determinadas situações, que são os seus problemas atuais. Uma outra situação que também é contratado uma consultoria, os gestores geralmente não sabem que tipo de ajuda que o consultor vai poder oferecer. Então, é por isso que nós, consultores, a gente tem que, no momento que esse gestor estiver falando da sua queixa, do seu problema, a gente já precisa ir formulando na nossa cabeça o nosso diagnóstico. Hoje, no finalzinho da nossa aula, eu vou estar passando os passos do diagnóstico, como que a gente elabora, os passos são bem simples. E esses gestores, eles precisam ser ajudados, né? Na verdade, para eles mesmos descobrir o que eles querem, que às vezes nem eles sabem que tipo de ajuda que eles estão procurando. Outros não, outros já estão bem atentos, né? E muitos gestores também, eles têm uma intenção, às vezes, construtiva de melhorar as coisas. Eles sempre estão atentos aí ao mercado de trabalho, ao mercado em si, de compra, de venda, de fornecedor, e eles necessitam de ajuda nessa identificação de como melhorar, né? O Sebrae, ele é uma empresa de micro e pequenas empresas que dão um apoio, dão um suporte, tem muito consultor. Eu mesmo já trabalhei no Sebrae 9 anos, aprendi demais na área de consultoria. E até uma dica para vocês, se vocês realmente quiserem aprofundar nessa área de consultoria, o Sebrae é um local que paga razoavelmente bem a hora do consultor, e vocês conseguem já ter a clientela, né? Não precisa sair buscando essa clientela, já tem uma clientela já preparada para os consultores. Então, às vezes é uma ponte para iniciar nesse campo de consultoria. Vamos lá. Quais que são os benefícios das consultorias, né? Os benefícios empresariais, a gente tem assim, os gestores, as empresas, eles têm uma visão independente. Isso é possível porque, geralmente, quando o consultor ele é externo e ele não é um membro da organização, vocês devem lembrar, quem assistiu ontem à aula, que a gente tem o consultor interno e o externo. Só para relembrar, quem às vezes não estava na aula, ou voltando a essa questão um pouquinho, o interno é aquele que já trabalha na empresa e ele faz uma consultoria, né? Lembram que eu falei ontem das vantagens, das desvantagens de ser um consultor interno? E o consultor externo é aquele que é contratado especificamente por uma demanda que vai surgir. Então, esse consultor externo, nesse caso, de uma visão independente, ele não é um membro da equipe de organização, ele traz objetividade, ele destaca os problemas da organização,
E são consultores experientes, porque eles já trazem, né, na bagagem muita experiência de consultoria. E o objetivo também, eles querem melhorar cada vez mais o seu desempenho, fazer um nome no mercado como consultor. E isso acaba sendo um benefício para a empresa contratante. As qualificações especiais. Os consultores com experiência, eles também possuem características e conhecimentos variados, que auxiliam sempre as empresas a melhorar o seu desempenho. Mas eu acho que vocês vão lembrar da primeira aula que eu falei, a empresa ela precisa ter clara qual é a queixa dela, qual é o problema em si, e você vai fazer toda aquela etapa, né, do diagnóstico, vai fazer o levantamento da problemática, vai fazer o contrato, vai colocar tudo isso no papel, e depois, quando você fizer essa implantação desse trabalho, fizer a intervenção, e depois fizer a avaliação, você precisa mostrar para a empresa esse resultado, que foi o antes e o pós. Né? A gente precisa perceber que o nosso cliente, o nosso gestor, o empresário que contratar o nosso trabalho, ele precisa perceber que as coisas melhoraram, que evoluíram. Né? Não pode ficar na mesma, senão qual foi o meu papel de consultor? Tá? Então, a gente tem que mostrar o antes e o depois. A consultoria, quando ela é um serviço externo, o serviço profissional é temporário. Se vocês me perguntarem, professora, mas qual que é o tempo de uma consultoria? Não existe um tempo exato. A gente precisa ver qual é a demanda que o cliente vai trazer para nós, em quanto tempo eu vou conseguir resolver isso. Tem demandas, por exemplo, que elas começam a gente faz, por exemplo, um projeto e faz a proposta de 3 meses, 4 meses de consultoria e ela amplia. Né? Não sei se eu contei para vocês de uma consultoria que eu fiz numa faculdade uma vez, surgiu uma demanda porque essa faculdade ela queria fazer um trabalho de consultoria para captar novos alunos para um vestibular. Não lembro se eu comentei isso com vocês ontem, eu acho que não. E aí foi contratada essa consultoria porque ela queria captar, em 30 dias ela queria captar novos alunos para esse vestibular que ia ter, em 30 dias. Durante o processo de análise que foi feito, foi percebido que, além dessa demanda de vestibular, porque vocês veem que vestibular, eles são temporários, né? Acontecem geralmente ou início de ano ou meio do ano, início, meio ou final do ano, né? São semestrais os vestibulares, a maioria das faculdades. Então, uma faculdade, ela não pode depender só disso. Aí foi percebido que poderia ampliar a questão da consultoria também, onde? Nos cursos que eles tinham de pós-graduação, de extensão. E daí, essa consultoria que a princípio era aí para 1 mês, que era uma consultoria rápida para a captação de novos alunos, ela durou 6 meses, ela ampliou, porque foi percebida a necessidade de continuar, de fazer um trabalho também com as extensões. Então, a gente precisa estar muito assim com a nossa percepção muito ampla do nosso trabalho, porque às vezes a gente está com foco, mas daí a gente consegue perceber outros pontos que a gente também pode trabalhar, tá? Então, não existe um tempo certo para as consultorias, tá? Elas podem demandar quanto tempo for necessário, às vezes é 1 mês, 2 meses, às vezes é 6 meses, às vezes é consultoria aí que a gente faz de 1 ano, depende. E às vezes o nosso cliente, ele gosta tanto do nosso trabalho que ele contrata a gente efetivamente, faz um contrato aí anual e vai renovando. Então, por isso que eu digo, a gente tem que ser muito bom no que faz, para mostrar a evolução do nosso trabalho, as mudanças que a gente vai promover e poder ir ampliando tudo isso, né? Poder
ir abrindo esse espaço no mercado de trabalho de consultoria. Onde que começa a interação? Isso deixa assim que fica melhor. Mas daí corta, né, Bela? Onde começa efetivamente a interação entre as partes, entre a empresa e a consultoria? Onde que começa? Então, o gestor ele vai entrar em contato com a nossa consultoria ou conosco, ele vai marcar um horário com a gente, para que a gente vá até essa empresa, né? Ou se for agora, nessa época de pandemia, a gente faz isso online, também surgem essas demandas online. Para quê? A gente precisa desse contato com a empresa de consultoria para que a gente tenha um relacionamento, para que a gente saiba da queixa e para que a gente saiba firmar um contrato, né? Precisa haver um contrato de trabalho, tá? Não façam nada, nenhum tipo de serviço de boca. A gente precisa sempre colocar no papel, tá? Eles ficam com mais credibilidade. E até porque as coisas não se perdem, né? Tudo que é falado, às vezes é falado, dito e esquecido. Então, vamos colocar todas as nossas anotações e fazer um contrato de trabalho, tá bem? Com condições que, né, firmem aí as responsabilidades dos dois lados, que firmem a responsabilidade do consultor e também da empresa, que também é um caminho, uma via de mão dupla, né? A gente vai precisar de informações da empresa e vai precisar que essas informações cheguem até nós, senão não tem como a gente fazer esse trabalho. Para que a gente possa construir esse contrato, existe um processo de negociação que deve ocorrer, então, nessa discussão, né? Então, assim, nesse desenrolar desse processo, que é o nosso ponto de partida, nosso primeiro contato com o gestor, a gente vai conhecer, às vezes, um lado do gestor no momento da negociação. Vocês precisam estar preparados, tá? Para as posturas, para os tipos de comportamento que, às vezes, esse gestor ele pode manifestar. Então, não fiquem surpresos às vezes, com algum comportamento que ele manifestar, esse gestor. Eu vou dar até alguns exemplos assim. Nesse momento que exige a definição de um trabalho, que envolve aí a definição das pessoas que vão estar nessa consultoria, tanto por parte do cliente como da consultoria em si, os prazos devem ser respeitados, as tolerâncias, as margens de tolerância, os valores. Se vocês tiverem dúvidas, por exemplo, de valores de consultoria, eu vou pegar aí como exemplo hoje o Sebrae. O Sebrae hoje, ele está pagando, só para a gente ter uma base, tá? Hoje o Sebrae paga para o consultor R$150 a hora de consultoria. Né? Não sei o que vocês acham, se vocês acham isso bom, ruim. Então, se você tiver aí, vamos supor, 4 horas de consultoria por dia, vai dar quanto? 600 reais por dia. 600 reais, se você fizer uma semana, 6 vezes 7, 42, 4.200 semanal. Mas lógico, né? Tem empresa assim que é micro, que está começando, tudo assim é muito negociado. Eu só dei esse parâmetro do Sebrae, estava 150 o Sebrae, não lembro se agora aumentou, se é 180 ou é 150, mas a margem é essa, 150, 180 hora de trabalho do profissional. Então, assim, se você firmar um contrato, lógico que a gente tem aquela margem de negociação, né? A gente precisa ir negociando com o nosso cliente. A gente não vai chegar e uma margem, tem uma tabela também no IBCO, que é o Instituto Brasileiro de Consultores, que ele traz também aí um parâmetro de valor de consultoria. Né? É bom depois vocês darem uma olhada nos valores para tentar ver qual que é a remuneração pelos serviços prestados de consultoria.
tá? A gente precisa já ter uma ideia dos valores, tá? Carita, desliga o áudio, por favor. Acho que é a Carita que entrou. Tá. Tranquilo. Colocou a frequência da Carita. Então, assim, esse valor que eu falei para você, 150, 180, é uma margem que o Sebrae paga. Até porque a gente, geralmente, a empresa vai pedir para nós, às vezes, uma nota fiscal. A gente tem que contabilizar também os gastos que a gente tem com os nossos impostos, né? Que a gente paga também. E se eu tirar uma nota fiscal, eu vou ter que pagar por esses impostos. Então, a gente precisa colocar tudo na caneta, tá? Tudo bem? Estão tranquilos? Vamos lá. Então, né, nesse tópico que fala aí sobre a questão da remuneração do trabalho, como eu falei, vocês podem consultar o IBCO, que é esse instituto aí, tá? Já falei sobre isso. A negociação, né, que entra no processo aí de trabalho, né? A negociação, o que é? Quando eu vou negociar com esse meu cliente, às vezes até valor de consultoria, o que é a negociação? Significa o ato, o efeito de negociar, de buscar um entendimento através de conversação, de discussão em torno desse assunto em questão. Cada vez mais essa expressão de ganha-ganha adquire espaço no meio empresarial, né? Então, quando a gente se refere a esse processo de negociação, a gente também não pode ser radical nos valores, tá, pessoal? Sempre a gente tem que ter um parâmetro X, mas tem que estar negociando, né? Não dá para ser aquilo na risca, não, meu preço é esse, pronto, né? Por isso se chama negociação. E para que esse resultado seja positivo, assim, é importante vocês estarem assim atentos ao comportamento desse cliente, né? Como que ele demonstra, qual é a reação dele quando você fala do seu trabalho, dos valores. É interessante que o consultor também já conheça e já saiba com quem ele vai negociar. Às vezes, se você tiver essa oportunidade, isso permite que, na verdade, haja uma facilidade nessa condução da conversa, né? Então, o consultor, ele deve, antes de marcar essa visita, busca pesquisar, ter o máximo de informações sobre esse cliente, antes de você conversar com ele. Qual é o perfil dele, né? Tentem saber um pouquinho sobre essa clientela. É a mesma coisa quando a gente vai procurar um emprego numa empresa, né? A gente não vai assim. A gente tenta saber mais sobre a empresa, qual é a filosofia dessa empresa, qual que é a missão dessa empresa, né? Tudo isso a gente precisa saber, são requisitos básicos, tá? Então, esse conhecimento e segurança que o consultor passa, quando ele já conhece um pouquinho sobre a clientela, isso te dá uma força no teu poder de negociação. Você fica mais tranquilo, né, na negociação que você vai conseguir, vai estar ali tentando resolver. Tá? Eu acho esses passos bem importantes. Então, essas informações são bem bacanas a gente saber já essa impressão. E se, por exemplo, você já faz uma consultoria, já fez em algumas empresas, cria um portfólio do teu trabalho. O que é o portfólio? São evidências de trabalhos já realizados, né? Fotos. Quando a gente faz um portfólio, olha, eu já trabalhei em empresa tal. Isso pode ser também tudo computadorizado, né? Às vezes não numa pastinha, que nem a gente... Eu teve um tempo, né? Eu falo um tempo atrás, que eu levava tudo numa pasta. Olha, eu já trabalhei nessa empresa, aqui estão os encontros que a gente fazia, levava tudo as fotinhos para ver. Hoje a gente só abre o nosso notebook e mostra para o cliente as evidências que a gente tem, os trabalhos já realizados, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, depoimentos, né? Dessas empresas que elas... que a gente já fez um determinado trabalho,
Então, vão criando um portfólio de tudo isso. Pode ser um portfólio virtual mesmo, né? Do seu trabalho como consultor. Isso é muito importante, tá? Não começar do zero, né? As evidências são muito importantes para o nosso trabalho. Já trabalhei em tal lugar, olha, já realizei esse tipo de trabalho, já fiz esses grupos, já fiz isso, já fiz aquilo. Então, quando a gente abre o nosso material, nosso notebook, a gente já tem ali e mostra para ele tudo isso. Tem 10? 10 minutos para falar. Bom, aqui já apareceu para mim 10 minutos que eu ainda tenho de aula com vocês. Se cair a nossa conexão, eu vou abrir outra sala, tá bom? Aí vocês vão entrando de novo. Lembrando vocês que o Zoom, ele só fornece para nós 40 minutos. Aí eu tenho que abrir de novo essa sala, outra sala, tá? Outra sala não, a mesma, né? Porque cai a conexão, tá bom? Então, assim, criem esse portfólio de trabalho de vocês. Tudo que vocês forem realizar, vocês tirem fotos. Lembrando uma coisa, meus queridos, fotos a gente sempre pede permissão, tá? Então, vamos supor que vocês vão fazer uma consultoria numa escola, né? A gente precisa saber que fotos com crianças, às vezes a gente precisa de uma permissão dos pais, tá? A gente não pode tirar foto, por exemplo, de crianças numa escola se eu não tiver uma autorização, tá? Muito cuidado com as fotos. Até porque, assim, vamos supor que vocês estão num grupo de trabalho. Vocês, às vezes, vão tirar foto de um grupo e a pessoa, ela não quer aparecer. É um direito que ela tem. Então, assim, sempre antes de vocês tirarem uma foto, negocia com a pessoa, com o grupo. Pessoal, podemos registrar esse momento, tá? A gente pode registrar, porque a pessoa, às vezes, ela não quer ser exposta por motivos dela. E é um direito que a pessoa tem. Então, não corram esse risco de, por exemplo, tirar uma foto e isso incomodar determinadas pessoas. Tá? Então, assim, às vezes a gente vai colocar no nosso site, vai colocar aí na internet, eu preciso da autorização prévia. Eu posso tirar uma foto? Eu posso registrar esse momento? É a mesma coisa, só tem as relações pessoais. Tem gente que não gosta, não quer tirar fotos. E às vezes a pessoa, ela tira foto e joga aí na mídia, né? Com que direito que faz isso? Eu permiti que alguém tirasse uma foto minha? Não. Então, assim, tudo precisa ser avisado e negociado antes. Professora, eu posso fazer uma observação? Claro, Juliana. Sim. Tá. A questão eu acho que tinha que ser também um pedido de autorização formal, né? Sim. Porque, exemplo, a gente pede verbalmente para postar a foto. Uhum. E, no caso, a mãe autoriza, mas ela pode muito bem depois argumentar que não autorizou. Não, Juliana, assim, tudo que vocês puderem ter de materiais, assim, assinados, os contratos, a gente chama de acordos iniciais, né? Então, se for numa empresa ou se for numa escola, qualquer consultoria que vocês vão fazer, coloca no papel o acordo que inclui momentos de fotos, podemos tirar? Sim. Tem alguém que se opõe? Eu não quero. Tudo bem, a gente respeita. Mas daí eu já sei que aquela pessoa ela não quer, entendeu? Então, assim, importante isso, essa observação sua. A gente colocar no papel e colocar as pessoas para assinarem. Tem mais, tá? Os acordos, eles precisam ser feitos não só verbais. Porque, como eu disse, Juliana, a palavra, às vezes, ela fica no vento, né? E depois para a gente não, mas não foi combinado. Não, eu não combinei nada. E aí? Né? Então, para evitar futuros problemas, bem colocado, né? Coloque isso e ponha as pessoas para assinar um acordo realmente, tá? Tranquilo? Tranquilo. Tá bom, obrigada. Então, assim, tudo que vocês forem fazer,
por exemplo, se você vai ter um portfólio, às vezes tu não vai, se você não escanear, às vezes, um contrato, tu não vai ter ele no teu computador, né? Só se for escaneado. Mas daí coloque numa pastinha para você se garantir, para não ter futuros problemas, sei lá. Ou escaneie e crie uma pasta no seu notebook. Hoje tem inúmeras formas de a gente guardar documentos, né? Mas a gente precisa se respaldar, evitar problemas futuros, tá? Então, as referências de trabalho, que seria esse portfólio, ele é um fator que pode ajudar bastante vocês. Tudo evidência, tá? Tudo evidência. Então, a gente sempre reforça que é importante, às vezes, para vender um trabalho para o cliente, a gente citar os trabalhos anteriores. Olha, a pessoa vai percebendo que você, né, que você já tem um histórico de consultoria. Isso te dá já mais credibilidade no mercado, tá? Olha só que importante esse questionamento. Quando você estiver de frente lá para o teu cliente, pergunte, mas para quê? Quantas vezes forem necessárias, até você alcançar uma resposta, né? A gente fala pragmática, uma resposta realmente de substância, né? Que permita, assim, o claro entendimento dos objetivos. Então, na sequência, você pergunte sempre para ele, mas qual que é, na verdade, a sua queixa? Qual que é o indicador crítico que que está impactando mais na sua empresa? Ou que ele deve ser mais impactado? Né? Então, assim, o primeiro momento e o primeiro contato com esse cliente, vocês perguntam muito assim, mas qual que é o seu objetivo? Mas por quê? Mas para que o senhor, né, quer implantar esse trabalho? Né? O que o senhor espera? Olha, é importante isso. O que o senhor espera com essa consultoria? Tenta levantar do cliente qual que é a expectativa que ele tem desse trabalho que você vai fazer para ele, para ver se você vai conseguir suprir essa expectativa ou não. Então, o consultor ele deve ter indicadores, né, da empresa. Então, assim, importante também nesse processo de conhecimento saber questões como rentabilidade, qual que é a participação dessa empresa no mercado, se ela está há quanto tempo já no mercado, ou se ela é uma empresa nova, né? Quem é a clientela, quem são os fornecedores, que tipo de clientela é uma clientela específica ou não, ou ela é ampla, tá? Tudo isso são informações bem consistentes para vocês começarem um tipo de trabalho de consultoria. Nesse momento que vocês vão também, façam perguntas pontuais, mas também observe muito, tá? Hoje a gente vive no mundo contemporâneo, eu sempre digo, né? A gente deve ouvir muito. E se puder, fique o mais calado possível. Isso no trabalho de vocês, nas situações, observe mais e fale menos. Antigamente era o contrário. A gente tinha que falar. Hoje não. A gente recua, observa, analisa, deixa o cliente falar, pontua de vez em quando que é para instigar ele a falar mais, né? Tirar as suas dúvidas. Mas o cliente, às vezes, nesse contato inicial com vocês, ele vai estar com uma carga de ansiedade muito grande. E quanto mais falar, mais elementos vão existir para que o consultor vá se familiarizando com a situação da empresa. Então, uma palavra fundamental em todo e qualquer processo de negociação, vindo do encontro, né, de cliente, do gestor e do consultor, é o ganha-ganha, é a empatia. O que é a empatia? É a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar da outra pessoa. Então, a gente precisa fazer esse processo. E se fosse eu? Né? Como que eu ia reagir? A gente sempre tem que estar com um pensamento muito acelerado nas circunstâncias da vida. Tu está observando alguém ali num processo e você já tem que estar com o teu pensamento lá na frente, acelerado, já imaginando quais são os próximos passos, tá? Então, a nossa cabeça ela tem que trabalhar muito rápido hoje em dia. A gente tem que ter um pensamento bem acelerado, mas na retaguarda, tá? Uma palavra... Ah, tá, já falei sobre isso. Então, a empatia, o que é?
é conseguir enxergar uma determinada situação através dos olhos do outro. Outra dica que eu não sei se vocês têm o hábito de fazer. A gente está vivendo hoje, século XXI, esse mundo contemporâneo, o século das relações pessoais. Tem muitas pessoas que eu vejo, que eu conheço, que têm dificuldade nisso do olho no olho. E para um consultor isso é fundamental. Você está lá de frente,